Glória a Deus. Shalom, então, boa noite a todos, meus irmãos que vão acompanhar também essa ministração aqui pela internet, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus, meu nome é Rony e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Então, hoje, a palavra que eu quero compartilhar aqui, falando um pouquinho sobre o amor de Deus, né? Acho que semana passada, retrasada, nós falamos também um pouquinho sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, né? A expressão do amor de Deus, né, sobre a nossa vida. E essa questão do amor de Deus, ela talvez se confunde um pouquinho com o que nós conhecemos, né, de amor. Nós temos uma ideia de amor, mas o verdadeiro amor que está nas Escrituras, aquilo que nós vimos que o Senhor nos ama, é um pouco diferente. Então, as pessoas, às vezes, né, através da correção do Senhor, algumas pessoas elas vivem sem entender o sentido da vida, se questionam, né, às vezes, diariamente, por que que as pessoas sofrem tanto, por que que eu sofro, por que que eu passo tanto trabalho, né, por que que as coisas às vezes parece que não dão certo, e nós sempre falamos, né, que nós somos amados pelo Senhor, e aí isso parece que meio que só se contradiz, viu, porque nós somos amados, que nós não vamos enfrentar aí alguma questão, né, de passar por algumas lutas, algumas batalhas, mas isso não condiz, né? E nós sempre falamos, né, que nós somos amados, mas muitas vezes nós pensamos, às vezes duvidamos do Senhor, né, que parece que o Senhor às vezes tem raiva de nós, mas não, é porque a forma com que nós entendemos o amor, mas a forma verdadeira de amar do Senhor é diferente do que aquilo que nós pensamos. Por isso que às vezes, né, nossa mente às vezes entra em conflito pelas lutas e pelas coisas que talvez aos nossos olhos não deram muito certo. Mas nós sabemos que tudo coopera para o bem e sabemos que o Senhor, ele cuida de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender, então, o fato de Deus ser bom, e nos ama com seu maior amor, acaba gerando para nós consequências diferentes da que esperamos, né, com base no amor humano, né? Porque nós esperamos que o Senhor venha nos amar com esse amor humano, mas não, Deus ele nos ama com o amor dele, com o amor verdadeiro. E às vezes nós esperamos alguma coisa do Senhor, mas não é o mesmo que ele espera em dar para nós. E às vezes nós confundimos isso, porque Deus nos ama, a gente acha que o Senhor vai estar dando tudo para nós. Mas esse não é a forma correta de o Senhor amar. O Senhor tem a sua própria forma de amor. Amém? Então, a ideia de amor dos homens é um amor que traz, que faz tudo pelo outro, né? No sentido de agradar, de satisfazer as vontades. Mas a verdade é que quem faz tudo o que o outro quer, sem medir as consequências, não ama, odeia. Ou seja, é o contrário do amor. Quando você quer agradar as pessoas, fazer de tudo por aquela pessoa sem medir consequências, isso não é amor. Porque o verdadeiro amor é dar aquilo que a pessoa precisa, aquilo que ela necessita, não o que ela quer. As consequências que enfrentamos hoje são temporárias, né? As lutas, as batalhas são temporárias, coisas que logo vão passar. Porém, com Deus, as consequências podem definir todo o resto de nossas vidas. Já ouvimos que muitos pediram, né, a Deus que tirassem a sua vida, né? E glória a Deus que o Pai não concedeu, né? Que não ouviu seus ouvidos. Que nós sabemos que muitas pessoas às vezes passam por batalha, passam por luta, que oram ao Senhor para que o Senhor então tire a sua vida. Imagina se o Senhor atendesse todos os nossos pedidos, como que ficaria? Então quer dizer que fazer toda a nossa vontade, isso não é um sinal de amor. O sinal de amor do Senhor é ele fazer tudo aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. É diferente. Por isso que nós temos que transformar a nossa mente para essa questão de amor. A gente acha que amar a pessoa, amar o próximo, é fazer tudo o que ela quer. Não. Às vezes é fazer algo que ela não quer, mas sabendo que ela precisa daquilo.
Isso é o verdadeiro amor. Glória a Deus. Vamos abrir ali em Hebreus 12, no capítulo 12, na carta aos Hebreus. Ele vai dizer assim, ali vai estar demonstrado a forma, né? Nós vamos ver o manifestar do amor de Deus por nós. Que ele vai dizer assim, portanto, no versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos é proposta. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Que nós temos uma grande quantidade de pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Então nós temos que se desvencilhar de todo mau exemplo, todas as coisas enganosas, tudo aquilo que nos atrapalha, para que a gente possa continuamente seguir a carreira que nos é proposta. Seguir a carreira que é o nosso propósito até o fim. E essa palavra desembaraçando, né, dá o sentido de algo que estava enrolado, ou seja, algo complicado, né, algo que não é certo. Então, nós que seguimos a Cristo, não podemos viver de uma forma embaraçada, ou seja, de uma forma enganosa, uma forma enrolada, mas andar em tudo que é justo, de uma forma correta. Sempre que eu aconselho, né, eu sempre digo, faça tudo de acordo com a lei e também de acordo com o Senhor. Ou seja, fuja do embaraço, fuja das coisas enganosas, fuja. Não dá, nós não podemos enganar, enrolar as coisas, dar o nosso jeitinho, porque nós sabemos que o brasileiro tem isso, né? Vamos dar tem um jeitinho. Então, nós não podemos dar o jeitinho brasileiro. Nós não podemos. Nós temos que fazer tudo de acordo com o que o Senhor diz, dentro da lei, sermos corretos. Por quê? Como diz nos textos, nós temos uma nuvem de pessoas que nos cercam. E como que essas pessoas vão estar nos olhando? Então nós precisamos nos desembaraçar tanto das coisas terrenas quanto do pecado que nos rodeiam. Por quê? Porque estamos rodeados então dessas grandes nuvens de pessoas, de testemunhas. E nós temos que crer o quê? Que o mundo ele não lê a Bíblia. A maioria das pessoas não leem. O que elas vão ler? São as nossas atitudes. Então, se a pessoa não lê a Bíblia, mas ela vai ler o seu comportamento, você que é cristão, você que lê a Bíblia, e aí ele vai ver se a Bíblia realmente está surtindo um efeito na sua vida. Por isso que nós temos que levar a nossa vida da melhor forma possível, da forma mais correta possível, porque não é só por nós, mas sim por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor, mas serão, em nome do Senhor Jesus, pelas nossas vidas, pela transformação que o Senhor está gerando em nossas vidas. Então, esse é um preço também a ser pago, né? Nós vamos colher, isso também é um fruto, não é um peso, mas é um fruto, né? Nós andar corretamente, nós fazer as coisas de acordo com o que o Senhor diz, para nós alcançarmos também o próximo. Isso é uma coisa boa. E se nossas vidas não servem de testemunha a Jesus, então temos a forma do mundo, né? Então nós estamos parecidos com as coisas do mundo. E nessa era de redes sociais, o que mais nós vemos são pessoas, então, ligadas ao nome de Deus e atitudes que certamente o Senhor ia reprovar, ou o Senhor desaprova, né? O que mais nós vemos é pessoas às vezes, postando até fotos sexuais, né, e sensuais em suas redes, e aí na legenda um versículo bíblico, né? Ou seja, até mesmo os crentes tentando mostrar viver uma vida que agrada ao mundo, mas não agrada a Deus. Então isso não condiz com o nosso caminhar com o Senhor. Nós não podemos viver de uma forma, pregar de uma forma e viver de outra. Isso o povo que ainda não conhece a Deus não vai compreender. Eles não vão entender. E nós não vamos conseguir refletir a Cristo através desse mau comportamento, né? E aí, como que Deus age diante de tudo isso? A resposta é simples. Ele nos ama, sim, mas não um amor
pervertido, que satisfaz todas as nossas vontades, mas o amor verdadeiro, né, que nos dá o que precisamos. Olhando firmemente para o autor da fé, está lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, ele vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em toda a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus, qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, ele suportou porque lhe era proposto uma alegria. Ele tinha uma recompensa por tudo aquilo que ele estava fazendo. E nós sabemos que nós também teremos a nossa recompensa, coisa que nós nem merecíamos, né? Para começar. Porque acredito eu que no mínimo, uma obrigação nossa andar corretamente diante de Deus. É o mínimo, acho que é a nossa obrigação. Mas mesmo assim, o Senhor ainda nos dá uma recompensa em simplesmente fazer a nossa obrigação, fazer o mínimo. O Senhor ele nos recompensa. Olha que maravilha isso. Nós costumamos dizer que Jesus, né, nos amou tanto que morreu por nós, e é verdade. Mas diante de tanta dor e aflição, o que deu a Cristo força para permanecer no sofrimento foi a alegria que estava proposta a ele. A recompensa do sacrifício de Jesus foi receber o nome que está sobre todo nome. Então, nós amamos a Deus, mas chega um momento na caminhada, né, nessa nossa caminhada cristã, que se não olharmos firmemente para a recompensa que nos é proposta pelo Senhor, nós não conseguimos seguir na carreira. Então, nós precisamos olhar firmemente para o Senhor, firmemente para aquilo que o Senhor tem proposto para nós. E não é pouca coisa, o Senhor já enviou Jesus Cristo, morreu por nós. O Senhor, tudo o que ele faz, coopera para o bem dos seus, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que o Senhor tem um novo céu, uma nova terra preparada. Então, qual que é a nossa maior promessa? É a vida eterna. Então, se eu sofro, né, as aflições nesse tempo, se eu abro mão de fazer algumas coisas para andar correto diante do Senhor, eu tenho que ter o foco no que? Nessa recompensa que o Senhor tem para a minha vida, que é a vida eterna com Ele. É nisso que eu me apego, principalmente nas horas ruins, que eu acho que é ruim, mas que, como diz o texto aqui, são coisas passageiras, são passageiras. Mas quando está difícil, eu me apego nessas coisas, sabendo que o Senhor me amou de tal maneira que nos deu tudo, nos deu tudo. E o que que eu vou retribuir para o Senhor diante dessa promessa? Simples, muito simples. É o fazer o que Ele me pede, entregar aquilo que Ele espera de mim. É o mínimo. Então, vale ou não vale a pena? Claro que vale a pena. O Senhor tem entregado tudo por nós. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos desde o jardim, tudo aquilo que ele fez, desde o princípio. Estava conversando com a Fábio essa semana sobre isso. O Senhor, ele poderia, quando o homem pecou no jardim, ele poderia ter acabado com toda a criação. Ele poderia ter terminado com tudo. Mas o que que ele fez? Ele sempre ergueu um outro homem para dar continuidade na humanidade. O Senhor sempre acreditou no homem. Quando um caiu, o Senhor levantava outro. Em Noé, o Senhor poderia ter terminado novamente com toda a criação. Mas o Senhor resgatou, salvou essa família para dar continuidade. Então o Senhor sempre acreditou no homem. O Senhor sempre fez de tudo para o homem. E o que que nós estamos fazendo para Deus? Quem nós estamos sendo para Deus? Hoje eu acabei assistindo até eu compartilhei no grupo, sobre uma entrevista daquele norte-coreano que escapou da Coreia do Norte. E ele contou um pouquinho do testemunho dele, sobre como que foi. Ele foi, acho que umas 4 vezes ele foi preso. Uma vez prenderam ele fora da Coreia e mandaram ele
de novo para dentro da Coreia do Norte, e ele achava que ele ia morrer lá. Até que mandaram ele para os avós dele. E, e ele conseguiu escapar. E quando ele chegou na China, ele foi para uma escola, né, que eles ensinavam inglês. E só que, igual, eles não poderiam fazer nada, porque era só uma escola pública. E a polícia bateu lá e prendeu eles. Só que as crianças que lá estavam estudando, eles sensibilizaram por ele e pelos outros que estavam lá. Só que ele não sabia. Ele foi preso e ele ficou um tempo preso. E na cela onde que ele estava, tinha outras pessoas de outros países. E nessa cela tinha um cara lá que era um bandido. E o cara percebeu que ele estava chorando, chorando, chorando muito. E ele queria saber por que que o cara estava chorando, por que que ele estava chorando tanto. E ele disse que ele tinha certeza que eles iam mandar ele de volta para a Coreia e que ele ia morrer. Ele sabia que eles iam matar ele para fazerem um exemplo para os outros. E olha só como é incrível. Esse cara ele teve uma atitude que talvez nós não teríamos, ou, né, enfim. Mas esse cara, acredito eu que estando preso, ele não tinha muita coisa lá dentro. Mas o que ele tinha, ele deu para esse rapaz da Coreia. Ele tinha uma Bíblia pequena assim, preta, capa preta, e ele deu para esse rapaz. Ele disse: "Olha, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia e tu tem tempo mesmo, né? Então leia a Bíblia." Ele disse assim: "E ore, fale com Deus." Veja, esse cara que era um bandido, falou isso para ele. Ele, pelo contexto da vida dele na Coreia, ele nunca tinha ouvido falar sobre oração, Bíblia, ele nunca tinha ouvido falar. A doutrinação deles lá, depois vocês assistam, vocês vão ver que é, é muito é muito diferente do que nós vivemos aqui. E aí ele conta que a partir disso ele não sabia nem orar. Aí ele pediu: "Tá, mas como é que eu oro?" Aí o cara disse para ele assim: "Fala com Deus, pede o que você quer e no final você diz amém. Toda frase que você falar para ele, no final só diga amém." E aí ele orou, né? Primeira coisa que ele pediu para o Senhor é que ele não queria morrer. Senhor, eu não quero morrer. Amém. E ele foi fazendo essas orações. Senhor, eu queria minha liberdade. Amém. De uma forma muito simples. Muito simples. E ali ele passou. Diz que nesse tempo que ele ficou, ele leu a Bíblia 3 vezes lá dentro da prisão. E nesse tempo que ele ficou lá, surgiu dois homens, né, que eram acho que os dois estrangeiros. E o que ele não sabia é que ele, nesse tempo, aquelas crianças que viram ele ser preso naquela escola se sensibilizaram tanto com ele que escreveram para um jornalista contando a história. E pediram para que o jornalista, né, que divulgasse nas mídias, nas redes, nos jornais. E acabou que aquilo virou algo mundial. As televisões começaram a pressionar o governo da China. é, Muitos governos começaram, instituições começaram a pressionar, até que esses homens foram enviados para lá para então soltar esse rapaz. E ele foi solto. Fizeram um passaporte, porque os norte-coreanos eles não sabem o que que é passaporte, eles não podem tirar. Então ele nem sabe, nunca soube o que que era um passaporte, fizeram um passaporte para ele e enviaram ele para um outro país e levaram ele em segurança. E aí, quando eu vi todo esse testemunho dele, eu fiquei pensando assim, o que que nós, como igreja, né, como cristão, como que nós estamos servindo a Deus? É claro que cada um aqui tenha o seu chamado no Senhor, mas será que nós estamos aproveitando as oportunidades que o Senhor tem dado? Eu fico pensando assim, por mais que aquele cara esteja todo errado, né, possa ter cometido vários crimes, mas pensa, o cara ofereceu a Bíblia para aquele rapaz que hoje ele é hoje ele tem um cargo bem alto, mora se não me engano, acho que na Inglaterra. Ele tem também faz trabalhos missionários
Então veja, quem me garante que o propósito daquele homem não era estar preso naquela prisão, naquela cadeia lá na China e apresentar o Senhor para ele, para aquele rapaz? Ele não perdeu a oportunidade. Então, é, será que nós estamos aproveitando as oportunidades? Será que nós estamos manifestando o nosso amor para com Deus? Porque Deus tem feito tudo para nós. Tudo, tudo. E será que nós estamos fazendo? Toda oportunidade que o Senhor tem, Ele faz algo para nós. Quando nós precisamos de algo, o Senhor nos atende. Mas é como nós falamos no início. O amor de Deus para nós é diferente do nosso amor para os nossos filhos. Nosso relacionamento de pai e filho, porque na terra, um pai dá de tudo para o filho, faz de tudo pelo filho, mas tudo o que ele quer. Deus, ele faz tudo pelo filho, mas tudo que o filho precisa, não tudo aquilo que o filho quer. Pensa como que seria a nossa vida se Deus desse tudo o que a gente queria. Eu acredito que muitos até desviados estariam, teriam se perdido no meio do caminho. Por isso que o amor de Deus é diferente do nosso amor para os nossos familiares, para o próximo. Porque a nossa forma de amar é querer dar tudo, enquanto o amor de Deus, na verdade, é dar o que precisa. Então, será que nós vamos amar o Senhor de tal forma? E o que ele precisa de nós? Será que nós já se perguntamos para o Senhor o que ele precisa de nós? Ou só nós oramos pedindo coisas para Deus, para nós? Mas acho que nós deveríamos fazer essa pergunta. Deus, o que o Senhor precisa que eu faça? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu cumpra? Porque muitas vezes o Senhor vai nos pedir para fazer coisas que talvez não seja do nosso agrado, que talvez não seja a nossa vontade. Mas aí eu faço por amor. E isso é o amor. Isso é o verdadeiro amor que nós podemos manifestar. E aí veja, aquele rapaz que estava preso, né? O bandido, no caso, não conhecia aquele rapaz e mesmo assim ele deu aquela Bíblia. O que ele tinha, ele deu. Ele compartilhou, não precisava, mas fez. E através dessa atitude desse homem, veja só, através da atitude de um bandido, alcançou a vida desse rapaz. E através da vida desse rapaz, o Senhor está alcançando muitas outras vidas. E o testemunho da vida dele está percorrendo o mundo, está alcançando pessoas, está ajudando pessoas. Então, uma atitude nossa em prol do reino, em prol do Senhor, fazer a vontade do Senhor, esse é o verdadeiro amor. E pode ir muito além do que nós imaginamos. Talvez uma atitude nossa, a gente imagina assim, isso aqui não vai surgir muito efeito, nós não sabemos, porque é o Senhor que faz. E se nós estamos disponível, quem sabe aonde o nosso modo de viver, a nossa abrir mão da nossa vontade para cumprir com a vontade do Senhor, quem sabe quem vai alcançar? Quem sabe o fruto que vai gerar? Então esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor ao qual o Senhor nos ama. Por isso que às vezes nós não compreendemos. Por que passamos tantas lutas, Senhor? Por que muitas coisas parecem que não dão certo? Às vezes passamos por muitas batalhas, muitas lutas, por consequências das nossas escolhas. Fazemos coisas que não era para nós ter feito. Mas também tem muitas batalhas que nós enfrentamos, muitas lutas, que através disso faz com que a gente se mova do lugar, com que a gente caminhe, que a gente avance. Porque todos nós, se nós estivermos num lugar de conforto, ali nós estagnamos, nós não saímos do lugar. E nós sabemos que todo desconforto gera um movimento, gera uma mudança. E para toda mudança precisa desse desconforto. Nós precisamos sair da zona de conforto. Esse rapaz pode ter certeza que ele teve que passar por muito desconforto para ele poder ser livre. Ele passou por algumas prisões, passou por risco de morte para poder sair do país dele. Ele saiu da sua zona de conforto para poder obter a liberdade. Então, o que nós temos feito? Será que a gente vai continuar na nossa zona de conforto para experimentar o verdadeiro amor do Senhor e também para manifestar o verdadeiro amor do Senhor?
Isso é para nós repensar, compreender o que realmente é o amor, para que a gente saiba como amar o próximo. Amém? Glória a Deus.